Olá, pessoal. Então, assim, em primeiro lugar, eu deixo para vocês aqui, então, que vocês procurem usar a plataforma e fique atento aos prazos, né, das atividades, tá? Vamos iniciar, então, sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis, tá? Primeiro, alguns problemas de matemática são resolvidos a partir de soluções comuns a duas equações do primeiro grau com duas variáveis, né? Então, o que formam um sistema de equações? Né? Um sistema ele é formado por duas equações do primeiro grau com duas variáveis. No caso aqui, quais as variáveis? X e y, isto é, quais as letras x e y, né? E sempre colocamos chaves para unir as duas equações, certo? Então, duas equações, né? Uma equação abaixo da outra, ligadas por uma chaves, tá? A solução de uma equação, ela sempre vem através de um par ordenado. O que é par ordenado? É representado através de dois valores numéricos entre parênteses. No caso aqui eu tenho um sistema de equação de duas variáveis, x e y. X mais y é igual a 5, 2x menos y é igual a 9. Então, aqui eu tenho que achar qual o valor de x e de y que satisfazem ao mesmo tempo essas duas equações. Quais são os dois números que somados dê 5 e que o dobro desse número menos y dê 9. E aqui, 3x menos y é igual a 10 e x mais y é igual a 18. Quais são os valores de x e y que satisfazem essas duas condições, certo? E a solução, os valores que satisfazem essas duas equações, é chamado de solução do sistema. É representado pela letra S e esses dois valores vêm entre parênteses. No caso assim, por exemplo, o par ordenado 7, 3 é solução desse sistema. Notem, ó, 7 mais 3 dá 10, 7 menos 3 vezes 3, que dá 9, é igual a menos 2. Olhem aqui, eu fiz aqui, ó, a solução do sistema é sempre um par ordenado. Nesse caso, o par ordenado, a solução desse sistema é este par ordenado 7, 3. Num par ordenado, a gente sempre coloca o primeiro valor de x e o segundo valor de y. Então, se a solução do sistema é 7, 3, significa que nesse sistema o x vale 7 e o y vale 3. Como é que a gente verifica as equações? Bom, eu tenho aqui esse sistema, tá? Eu estou dizendo que a solução desse sistema é esse par ordenado 7, 3. Nós vamos verificar se isso é verdade. O que eu vou fazer? Eu vou copiar a primeira equação, x mais y igual a 10. Então, quando eu tenho a solução 7, 3, significa que x vale 7 e y vale 3. Então, x mais y igual a 10. Está aqui a primeira equação. Então, o x vale 7 e o y vale 3. Então, no lugar do x, eu vou substituir por 7. No lugar do y, eu vou substituir por 3. Valor numérico, lembram? Coloque em parênteses nas letras. No lugar do x, eu coloco 7. No lugar do y, eu coloco 3, porque eu estou verificando a solução, tá? Então, aqui, 7 mais 3 é 10, isso é verdade. Agora eu vou para a segunda equação, que é x menos 3y igual a menos 2. Então, no lugar do x, eu vou substituir por 7. E no lugar do y, eu vou substituir por 3. Então, 7 menos 3 vezes 3 dá menos 9. Eu tenho 7 menos 9, eu fico com menos 2.
Verdade. Nesse primeiro caso, então, aqui só foi para mostrar para vocês o que é a solução do sistema. É aquele que torna as duas equações verdadeiras, certo? Agora sim, para mim resolver um sistema, como é que eu resolvo um sistema? Bom, para resolver um sistema, tem vários métodos, tá? Tem o método da substituição, tem o método da adição, tem o método da comparação, além do método gráfico. Através de um gráfico, a gente consegue visualizar a solução de um sistema. Nós vamos começar estudando o método da substituição, tá? O método da substituição consiste em pegar uma das equações e isolar uma variável, escrever uma variável em função da outra. Então, assim, eu tenho o seguinte sistema: x mais y igual a 7 e x menos y igual a 1. Bom, professora, qual equação eu vou escolher para isolar? A gente escolhe aquela equação que o coeficiente das letras geralmente é 1. No caso aqui, ó, o coeficiente de x é 1 e o coeficiente de y também é 1. Professora, as duas têm que ser 1? Não, a gente dá prioridade que ao menos uma delas o coeficiente seja 1 e positivo, para não trabalhar com fração e não trabalhar com número negativo, certo? Então, assim, vamos então. Para mim resolver esse sistema, então, o primeiro passo, eu vou escolher para mim isolar, ó, a primeira equação. Quem é a primeira equação? X mais y igual a 7. X mais y igual a 7. O que eu vou fazer? Eu vou isolar a letra X. Eu vou isolar a letra X. Isolar a letra X é deixar o X de um lado e depois da igualdade trabalhar com os outros termos, certo? Então, eu coloquei x igual, o 7 já está após a igualdade. Quem troca de membro, troca de sinal. Se é mais y, fica menos y. Então, eu tenho essa equação aqui escrita, que o x é igual a 7 menos o y. Então, o primeiro passo, eu escolho uma das equações. Ah, professora, se eu escolher a segunda, preferencialmente, eu vou isolar o x, se eu escolher a segunda equação, porque o x é positivo. Eu não vou isolar o y porque ele é negativo, certo? A gente sempre escolhe a letra positiva, um coeficiente 1 positiva para isolar a variável, tá? Se não tiver opção, aí sim vai ser trabalhar com fração, tá? Mas nós estamos iniciando, então vamos devagarinho. Então, assim, peguei a primeira equação, repetindo, x mais y igual a 7, ó, peguei a primeira equação, x mais y igual a 7. Ó, o que eu fiz? Eu escrevi, vou isolar x, vou deixar o x sozinho antes da igualdade, ó. O mais y, troca de membro, troca de sinal. Então, essa equação aqui eu vou chamar de equação de substituição, tá? Essa equação eu vou chamar de equação de substituição. Aí nós vamos lá para o segundo passo. O segundo passo, a gente pega a segunda equação, que é x menos y igual a 1, certo? E vou substituir o x que nós isolamos, x igual a 7 menos y, né? Foi isso que nós isolamos. Então, eu peguei a segunda equação. No lugar do x, eu vou colocar parênteses. Então, eu vou substituir o x por 7 menos y. No lugar do x, eu vou colocar 7 menos y e copio o restante da equação, ó, menos y igual a 1. Agora, eu vou resolver essa equação. Tem algum sinal aqui na frente? Não. Tem algum número aqui na frente? Não. Copio 7 menos y igual a 1. Agora eu tenho uma equação apenas com uma variável, apenas com uma incógnita. Quem é essa incógnita? Y. Então eu vou colocar letra para um lado, número para o outro, mas primeiro eu vou reduzir os termos semelhantes. Lembre-se por que a importância que eu trabalhei com redução de termos semelhantes, monômios e polinômios. Aí aqui aparece 7, devo 1y e devo 1y, eu devo 2y, igual a 1. Muito bem.
Agora, o que que eu faço? Eu vou deixar y de um lado e número do outro. Então, aqui eu tenho menos 2y igual a 1. O mais 7 troca de membro, troca de sinal. Menos 2y, eu tenho 1 e devo 7, vou ficar devendo 6. O menos 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Sinais iguais na divisão, mais 6 dividido por 2, 3. Muito bem, eu obtive o valor do y. Agora, qual é o quarto passo? O quarto passo, eu vou copiar aquela equação de x lá que eu isolei. Então, o que era a equação quando eu isolei o x? Certo? Então, eu tinha x igual a 7 menos y. É isso? Se eu achei y igual a 3, no lugar do y, eu vou colocar parênteses. É isso? Então, eu vou fazer x igual a 7 menos o 3. X igual a 7 menos 3. X igual a 4. Ou eu pego aquela equação que era da substituição, ou eu pego a primeira equação que eu tinha, certo, pessoal? Que era x mais y igual a 7. Ó. Ou eu pego x igual a 7 menos y, ou eu pego a primeira equação, x mais y igual a 7. Aí eu substituo no lugar do y o valor 3. X mais 3 igual a 7. X igual a 7, mais 3 troca de membro, troca de sinal. X igual a 7 menos 3 igual a 4. Eu prefiro que vocês usem a equação de substituição que sai direto o valor do y e o valor do x, certo, pessoal? Então, assim, aqui eu deixei, então, 3 sistemas. Vou colocar aqui. Olha aqui o primeiro sistema. X menos y igual a 5, x mais 3y igual a 9. Primeira equação. Quem é a letra que eu vou isolar? X ou y? Eu vou isolar x porque o x é positivo. Aqui tenho esta equação e tenho essa equação no sistema. A primeira equação, quem é o coeficiente de x? 3. Do y, menos 2. Ah, já tem 2 e 3. A gente vai dar, então eu vou isolar a segunda equação, ó. Eu vou pegar x menos 3y igual a 2, vou isolar o x. X igual a 2, se é menos 3y, vai ficar mais 3y. E aqui, na letra C, eu tenho x mais y igual a 4, tanto faz eu isolar x quanto isolar y, porque os dois são positivos e ambos têm coeficiente 1. Certo, pessoal? Um bom trabalho para vocês e uma boa sorte.